Seguinte, queria saber, bom, a sessão começou há um tempo já, não sei se vai dar tempo de votar a Fundeb hoje, porque a oposição está reclamando muito, queria saber se os senhores vão votar e se o senhor pretende lançar ainda hoje a candidatura do candidato, é ótimo, a postulação do candidato do seu bloco ao comando da Câmara, ou se isso deve ficar para amanhã, porque o tempo está correndo, né? Vamos votar o Fundeb hoje. E nos próximos dias teremos, certamente os partidos vão lançar a nossa candidatura. Deixa eu falar para você. Se fizer amanhã, o jornal de sábado é o que tem menos audiência, não é? Não é? Então, mas hoje já não dá mais tempo. Presidente, boa tarde. Eu queria saber sobre a MP da vacina e os PLP 101 e 137, quando que eles devem entrar na pauta? Estão todos prontos para ir a voto segunda-feira, a partir de segunda-feira, com certeza. MP da vacina também? Também. E a 998 também. Obrigada. Presidente, boa tarde. Eu queria saber se existe o risco de sair mais de uma candidatura dentro do bloco do senhor. Tem? Estou perguntando. Eu não sei. Mas se você perguntou, você está com alguma informação que eu não tenho. Não vai me assustar, hein, cara? Não vai me assustar. Boa tarde. Dentro desse bloco que vocês já anunciaram, quais são os outros partidos que estão negociando e como é que está a conversa com a oposição, mesmo sem candidato? Como é que vocês estão estrategicamente tratando isso? Não, a gente está conversando com os partidos de esquerda, conversando com os deputados individualmente. Agora a gente precisa fechar o nome do candidato, né? Os partidos precisam fechar isso para que fique mais fácil essa articulação, né? Mas acho que cada vez fica mais claro que há um ambiente da candidatura do Bolsonaro, né, e de uma outra candidatura que vai se formar, que vai consolidar, né, o outro campo, né, o campo que de fato quer diálogo, mas que é a Câmara livre de qualquer interferência de outro poder. Os deputados têm relatado que o líder Arthur Lira está crescendo na movimentação porque também tem muito do jogo municipalista, os prefeitos cobrando emendas e tal, e ele estando alinhado ao Palácio Planalto já sai aí com uma vantagem, né? Não sei. Não sei se o orçamento é impositivo, a maior parte dele, não sei. Espero que o governo não esteja interferindo dessa forma, apesar dos rumores. Os rumores não são pequenos. Importante, mas isso também dá clareza, né? O governo tem seu candidato, quer interferir na Câmara, quer interferir na pauta da Câmara, quer colocar a Câmara no mesmo papel menor que a Câmara exerceu ao longo de muitos anos. Presidente, eu estava conversando com o pessoal da oposição e com o deputado Rigoni. Segundo o Rigoni, já teria acordo para o Fundeb. O senhor acha que vai ser uma votação rápida? E se vai dar tempo do senhor chegar a 8 horas para esse compromisso em São Paulo? A que ponto esse compromisso também é importante, pensando na questão da reeleição da Câmara? Não tem nada a ver com sucessão da Câmara. Se eu tivesse que fazer alguma viagem para a sucessão da Câmara, eu teria que ir de avião comercial. Tem a ver com reunião que eu tenho feito sempre em muitos estados, discutindo a conjuntura, principalmente a conjuntura econômica. O Fundeb vai ser votado agora. Eu estou chegando para tentar colocar em pauta logo o Fundeb, que de fato parece que tem acordo. Pronto? Hoje está meio sem notícia, hein? Vocês querem que eu crie alguma notícia? Pode criar. Eu posso fazer uma pergunta em relação ao Marcos Pereira? Pode. Ele decidiu ser o candidato de uma terceira via, né? Não entrar no bloco do senhor, principalmente porque ele via e avaliava junto com seus pares que ele não era o preferido do senhor para ser o candidato do seu bloco. O senhor acredita que ainda é possível correr para conseguir reconquistar o Republicanos, trazer o Podemos? O meu favorito, considerá-lo? deixa eu te explicar.
Duas coisas. A primeira, eu aprendi desde cedo com meu pai que, quando cheguei aqui cedo, que aqui na Câmara você não é pessoa física, é pessoa jurídica, você representa uma parte da sociedade, você representa o seu Estado, muito mais como presidente da Câmara. Então, é claro que se eu tivesse que escolher a minha preferência pessoal, teria duas grandes opções. Aliás, 5 grandes opções. A Ana Luísa, a Maria Beatriz, a Maria Antônia, o Rodrigo e o Felipe. Como eu não posso escolher meus filhos, a preferência nunca será uma preferência pessoal. É sempre uma preferência de quem consegue manter de pé um projeto para derrotar essa pressão, né? Essa pata do governo dentro da Câmara de Deputados, que vai ser muito ruim para a democracia. É irrelevante a minha preferência pessoal, como eu te disse. Se fosse minha preferência pessoal, eu lançava no meu filho. Não é minha preferência pessoal. É minha preferência de quem mantém um bloco de pé. Porque se eu tivesse que escolher de dentro daquilo que me interessa mais do ponto de vista do meu futuro, era escolher alguém do DEM. Né? O Elmar está entre as opções, mas não significa que vai ser ele. Ele é uma das 3, 4 opções que existem. Né? Então, não tem esse negócio de preferência pessoal. Tem que esses pré-candidatos todos se reuniram na residência da Câmara sem a minha presença, eu fiquei fora da reunião, e decidiram que iam formar um bloco para depois escolher o candidato. Né? Todos estão no bloco, menos o Marcos Pereira, e eu respeito a decisão dele. Eu gostaria que ele estivesse no bloco e gostaria que ele fosse uma das alternativas nossas, até porque mostrou, nesse período, uma capacidade de articulação muito maior do que eu imaginava. Agora, eu não podia garantir a ele que ele, dentro do bloco, ele já seria o candidato escolhido, porque isso seria um desrespeito aos outros pré-candidatos que colocaram que o bloco era anterior à escolha do candidato. Só isso. Presidente, dentro desse raciocínio em termos de preferência pessoal, qual seria, na sua opinião, o perfil adequado para o próximo presidente? Além disso, eu queria perguntar ao senhor, ficou muito claro ao longo de pelo menos uns 2 meses atrás que o Arthur Lira seria o candidato. E ele já partiu no processo de aproximação junto aos parlamentares. É verdade. O seu bloco não apresentou o nome e deu a impressão que ele acabou ficando para trás nesse processo de aproximação porque não identificou de fato um candidato explícito. O senhor acha que o time foi perdido nesse processo e há necessidade de correr atrás para recuperar o tempo perdido? Você acompanha as eleições em São Paulo, não acompanha? Há quantas eleições o Celso Russomano sai na frente e termina em último? Ou em quarto ou terceiro? Sair em primeiro não significa nada. O que significa a construção de um projeto político que fique de pé. Esse é o nosso propósito, construir um projeto que fique de pé e que garanta a independência, a Câmara livre da interferência do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. Presidente, quanto ao perfil pessoal, que o senhor imagina que seja? Quem vai decidir é o plenário. Eu acho que o deputado quer um perfil médio onde ele tenha mais conforto de dialogar, de conversar, né? Que seja menos truculento, que seja mais de ouvir do que de falar, de tentar construir consenso. Eu acho que esse é o perfil. Os candidatos colocados, todos têm a condição de cumprir esse perfil, mas eu acho que lá na frente ganha quem conseguir construir esse perfil dentro da Câmara dos Deputados. Presidente, com a divisão em 2 blocos, a esquerda acaba pesando para um lado ou para o outro e pode acabar definindo. A minha pergunta é em relação à próxima legislatura. O governo dificilmente vai ter um bloco todo governista fechado para ter mais de 308 votos, por exemplo, para PECs e etc. Você acha que vai ser fácil ou mais difícil para o governo dependendo da formação do bloco? É por isso que eu digo para você que a intenção do governo não é a pauta econômica, porque ele está correndo um risco de reduzir, né, a grande maioria que tem na pauta econômica por estar tentando interferir na Câmara. E não está tentando interferir pela pauta econômica, está tentando interferir pela pauta de costumes, né? Pela pauta do meio ambiente, pela pauta das armas, pela pauta contra as minorias.
É muito claro isso. E vai colocar em risco, sim, o ambiente de relacionamento por todo esse campo da centro-direita, que sempre votou a pauta econômica sem precisar de emenda, sem precisar de cargo, né? Então, esse é um jogo de alto risco para o governo, porque o governo, do meu ponto de vista, perde de qualquer forma. Há risco para a pauta econômica no próximo ano? Quê? Há risco para a pauta econômica no próximo ano? Não, acho que a pauta econômica é majoritária. Há risco do ambiente, claro, piorar para o governo e ele ter alguma dificuldade em algumas agendas que ele mesmo não conseguiu votar, começando pela emergencial no Senado, que até agora, esqueci do bolo, né? Vocês não devem nem ter almoçado. Mas eu vou ver se semana que vem eu trago o bolo, para a gente comer um bolo, para deixar claro que o governo atrasou mais de um ano a PEC emergencial no Senado. Tá bom? Alguma novidade? Vou dar uma exclusiva para você daqui a pouco, Marcelo, fica tranquilo. Aproveitar para perguntar para o senhor sobre a autorização dada hoje pela Anvisa com relação às vacinas de um trâmite para concessão de autorização temporária de uso emergencial. O senhor acha que está funcionando finalmente a pressão dos governadores para cima do governo federal? Eu acho que esse talvez a politização esteja sendo liquidada? Esse tema da vacina é de alto risco, né? A gente está acompanhando aí pelas redes sociais, pelas pesquisas, o desespero das famílias está aumentando a cada dia. A falta de uma luz no fim do túnel aumenta esse desespero. E daqui a pouco a gente vai ver os ricos, aqueles que têm condição de ir para o Chile, para Londres, e os brasileiros aqui sendo contaminados sem leito para cuidar dessa doença. Então, eu acho que a Anvisa certamente, de alguma forma, viu que essa é uma questão que precisa de uma solução. Ela deu uma solução, a Câmara vai dar uma solução e certamente o Supremo na próxima semana também vai dar outra solução. É importante que fique claro que o Estado brasileiro, né, ele é composto por 3 poderes a nível federal e a união indissolúvel de estados, municípios e a União, não é isso? Então, ninguém governa sozinho, ninguém articula sozinho e ninguém pode querer decidir tudo sozinho, né? A Anvisa, felizmente, ela toma uma decisão que nos dá mais tranquilidade, porque nós estávamos caminhando para propor uma CPI de investigação dentro da Anvisa para que os responsáveis sobre esse atraso de uma decisão de uma agência que é de Estado, não é de governo, esse atraso vinha correndo. Foi bom para que a gente não precise avançar, como eu já tinha proposto a alguns líderes, a apresentação de assinaturas para a CPI de investigação da irresponsabilidade, que eu espero que tenha parado hoje, de alguns técnicos da Anvisa em relação à saúde da população brasileira.